beleza? Fala galera, beleza? Meu nome é Thaís. Meu nome é Iago. E a gente tá aqui pra contar a parte 2 da nossa história. Chama a vinheta. E pra iniciar, o Iago vai contar um pouquinho, porque ele que preparou tudo do noivado e eu não estava por dentro. Então, Iago... Isso aí, gente. Então vamos lá. Eu queria fazer algo diferente pra Thaís, né? Porque eu cheguei a ver lugares, sei lá, fazer tipo uma festa, isso era muito comum, sabe? Mas eu quis fazer uma surpresa pra ela, sabe? Bem diferente. Mas... E aí, como que foi? Nós saímos, antes de tudo, eu não sabia o tamanho do dedo dela, então... Nossa, com a ajuda de amigos da Tati, do Douglas, nós fomos numa pizzaria assim, um dia comum, pá. E ela deu mole com a aliança, ela tinha costume de ficar tirando nosso anel de compromisso, ficava tirando toda hora. Aí ela deixou cair no chão e eu peguei. Eu e Tati ficamos passando um pro outro aqui, pro pessoal, e ela ficou procurando que nem uma doida pra gente medir o tamanho do dedo dela. Peguei o anel dela e coloquei no meu dedinho. Opa, cabe no meu dedinho. Aí beleza, a partir desde então daí eu comecei a mover o pessoal. Falei com a minha irmã, com a Naira, falei com o Pedro também, beleza. Pronto, consegui o tamanho do dedo. E agora, como que eu vou pedir ela em noivado? Então... Peraí, deixa eu cortar essa parte aí. Detalhe, que ele me fez ficar horas e horas e horas nesse restaurante procurando a bosta da aliança, que eu achei que tinha perdido, e era ele escolhendo o meu tamanho. Só um detalhe, continua. Bosta não, tá? Ela procurou, tudo certinho, aí eu comecei a pensar, poxa, e agora? Como que eu vou fazer pra pedir ela em noivado? Algo diferente, algo que ela não esperava, sabe? Ser surpresa, porque ela era muito desconfiada de tudo. Então... Aí, então, poxa, então vamos lá. Então decidimos, teve uma época aí, passou um tempinho, nós decidimos, vamos viajar, nós fomos pra Foz do Iguaçu. Aí, tcharam, põe aí a lâmpadazinha. Tcharam. Aí eu, combinei, vou pedir lá em Foz. Aí beleza, esquematizei tudo, peguei as alianças, deixei com a minha irmã, porque senão o Thais ia ver. Aí a Naira deixou escondido, beleza, tudo certinho. Aí nós fomos, curtimos, visitamos lugares lá, pontos turísticos, até que nós fomos num restaurante lá na Argentina, sabe? Aí então eu fui e fiz a surpresa pra ela, e o mais engraçado é que ela ficou... Sério? 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 Tá falando sério? Sério? Você tá falando sério? Não, não tá. Eu aqui, com a aliança aqui, esperando... Não, eu tava sem graça, gente. Eu abri aqui a aliança... Tará! Você quer casar comigo? Sabe? Eu fiquei sem reação. Ela ficou assim... Você tá falando sério, cara? Não, você tá falando sério mesmo? Sério? Não acredito. Sério? Não acredito. Sério? Quase um Tem até tempinho. um videozinho desse, eu acho. Tem um videozinho. Aí foi isso. Sabe, aí nós noivamos. Você quer falar alguma coisa sobre? Quero. Assim, Comentar foi sobre? uma parada que eu não esperava. Eu sabia que a gente ia noivar em algum momento, mas eu não sabia que seria naquele momento, naquele lugar, naquele dia. Por isso que eu fiquei, sério? Tá falando sério? Nossa, tá falando sério? E aí, todo mundo sabia. Eu falei assim, todo mundo sabia? Vocês sabiam? Aí todo mundo, sim. Acho que seus pais também sabiam, né? Aí, eu fiquei pensando também se os meus amigos já sabiam e tal. E a galera toda já tava sabendo e tal. Mas foi uma coisa que eu esperava, mas não esperava naquele momento. Então, de fato, ele cumpriu o propósito, né? Que era, de fato, não fazer alguma coisa diferente, que eu não desconfiasse de forma alguma, de jeito algum. E ficou marcado, né? Esse dia pra mim e pra ele, né? Isso aí. E, cara, aí vem, beleza. Porque quem quer casar, quer casa, né? Porque, cara, eu sempre quis casar, sempre quis fazer as coisas, mas eu nunca quis, né, tirar a Thaís da família dela, vamos dizer assim, entre aspas, pra passar dificuldade, passar necessidade que foi. Então isso é uma preocupação do homem também, sabe? E na época eu ganhava... Ainda ganho, né? Menos que o salário? O salário. Um salário mínimo. Vamos pôr que era um salário mínimo, né? Então, sabe? Então vem
os medos, os receios, sabe? De começar uma vida a dois. E na verdade, nessa fase do noivado, né? O que mais acontecia era, tipo assim, a gente saber que a gente já tinha dado um passo, que o noivado é um preparo pro casamento, né? Nessa fase de preparo do noivado, a gente tinha muitos medos por quê? A gente ficava olhando muito para aquilo que a gente tinha. A gente tinha o quê? Tinha um salário mínimo, os nossos salários eram baixos em relação do que a gente queria. O que a gente precisava? A gente precisava de uma casa, a gente não tinha uma casa. Né? Então, tipo assim, olhando pra essa realidade e o noivado que a gente já tá noivo, a gente não tem estrutura pra casar. Essa era o nosso olhar, né? Então, tinha muitos medos, até mesmo em relação ao Iago, ele ficava com medo, exatamente porque ele falou, né? De me tirar da casa dos meus pais e me dar algo menor. Então, tipo assim, tinha muito medo diante disso tudo, tanto que a gente demorou muito pra marcar, né? A data do casamento. Eu não lembro nem quanto tempo depois do noivado que a gente marcou. Acho que 1 ano e pouco. Acho que não chegou isso, não. Um ano. Quase 1 ano. Acho que foi isso aí. Aí teve Deus já tava ministrando isso no nosso coração, na verdade, tanto no meu quanto no dele. Só que o que faltava era uma atitude nossa. Às vezes a gente fica procrastinando, tipo assim, não, já tô noivo, eu sei que um dia eu vou casar. Mas e aí, quando? Porque Deus já quer. Então tudo depende da nossa atitude, sabe? Deus, ele abençoa planos. Qual o seu plano? E eu lembro que um dia eu falei assim pra ele, amor, a gente precisa marcar o nosso casamento. E aí eu não lembro se eu conversei com ele num dia e falei, dia tal a gente vai marcar. Aí nesse dia a gente sentou, eu falei, vamos sentar, vamos ver. Aí ele, mas eu não sei, que eu não sei o que, a gente, não, vamos ver qual dia na agenda que tem. Pegamos a agenda, pegamos o calendário e a gente de fato sentou e viu qual era o dia. Porque às vezes a gente quer, tipo, Senhor, se for esse dia que o Senhor mostra pra mim. Não, Deus, ele abençoou com os seus planos, entendeu? Então a gente viu a data que era legal, que daria, né? E a gente colocou aquela data e ponto. Depois que a gente colocou a data e a gente viu a data do nosso casamento, daí começou muitos milagres. Porque assim, se você não sabe pra onde você tá indo, qualquer direção vale, né? Então, tipo assim, quando a gente determinou a data, a gente sabia aonde a gente queria chegar. A gente queria chegar naquela data. Naquela data a gente queria que cumprisse o propósito. Então a gente já tinha um caminho, uma direção, né? Depois daí começou a acontecer muitas coisas, Exatamente. Sabe? E a partir daí, cara, começou os milagres. Vou deixar aqui até um versículo que também nessa fase, sabe, eu carreguei muito, sabe? Que tá lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte: porque nós vivemos por fé e não por vista, sabe? Então, a partir desse momento, nós começamos a colocar nossa fé em prática, sabe? Tem um cântico muito bom que fala que primeiro a gente pisa, depois a gente vê, sabe? Então a gente começou a exercitar a nossa fé. Então a partir daí, a partir que nós marcamos a nossa data de casamento, as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a acontecer, as coisas que nós achávamos que era impossível que acontecesse começaram a acontecer, os milagres, sabe? Porque o plano de Deus é a família, sabe? Então o plano de Deus é sempre que duas pessoas se casem, se unam, geram filhos, enfim. E, cara, tudo começou a acontecer, a gente via a mão de Deus em tudo que nós estávamos fazendo. E tudo que a gente estava programando começou a acontecer. E dizer que foi fácil? Não foi fácil. A gente teve muitos medos, tivemos muitas inseguranças, tivemos que ter atitudes que talvez nós não aprendemos ali naquele momento, né? Atitudes de fé que a gente nunca tínhamos tido, né? Mas também a gente viu a provisão de Deus de uma forma abundante, assim, na fase do noivado, né? Eu não tenho dinheiro pra ter casa. A gente conquistou um terreno nesse meio tempo. Não tenho dinheiro pra comprar o terreno pra quitar. Quitamos o terreno em menos de 1 ano. Deus se moveu, assim, né? Pra nos abençoar dessa forma. Não tenho dinheiro pra alugar um espaço. Fomos no espaço, né, era o Recanto dos Coqueiros, vimos o orçamento daquele lugar e a gente, nossa, totalmente fora daquilo que a gente é capaz de pagar, né? Foi o primeiro lugar, só que era o lugar que a gente sabia que a gente queria desde o início, porque foi o primeiro lugar que a gente foi, né? Aí depois a gente foi em vários outros sítios e tal. Então, tipo assim, no início a gente tava olhando muito com um olhar
humano, né? E à medida com que a gente foi caminhando, a gente foi percebendo e amadurecendo que, na verdade, a gente, de fato, o que o Iago falou, a gente primeiro precisa pisar para depois a gente ver acontecer. A fé é isso, né? A certeza das coisas que se esperam, né? E a convicção daquilo que não se vê. E a gente experimentou isso, de fato, nessa fase do noivado, né? Noivado, cara, como eu falei, é um preparo pro casamento. Então era muita coisa pra se ver. Era casa, era vestido, era o lugar, era a festa, era tudo. Era, né, o buffet, a nossa lua de mel. Então era muita coisa envolvida. E quando a gente olhava com os nossos olhares naturais, a gente pensava, uou, não temos essa condição. E engraçado que à medida que a gente foi caminhando, a gente viu Deus fazendo. E à medida que Deus ia fazendo, a gente ia amadurecendo. A gente via que, caramba, cara, pra Deus nada é impossível. Nada. Então, tipo assim, à medida que a gente ia experimentando, a gente via, cara, a gente é capaz. Não por nós mesmos, mas colocando Deus na frente, entregando pra Ele aquilo que a gente quer. E Ele falando, Thaís, é isso, Iago, é isso, vai. A gente experimentou muita coisa, sabe? E não só a gente foi abençoado, mas a gente também abençoou muitas outras pessoas. A gente acredita nisso e crê nisso, né? Isso aí. Até um dos motivos pra gente gravar esses vídeos, fazer o nosso canal também, é pra que nós venhamos também com o nosso testemunho, sabe? Com a nossa vivência, abençoar outras pessoas que querem casar, que estão iniciando um namoro, que têm um propósito de casamento, que estão noivos. Então, são situações que aconteceu com a gente, cara. Pessoas comuns. E a gente sabe que acontece também com outras pessoas. Às vezes a pessoa tá no noivado e ela fica, como eu falei, nessa, né? Só que, olha, não espera... Nesse dilema, né? Não fica nesse dilema. Não espera um movimento pra você mudar, né? Pra você ter uma atitude, um posicionamento acerca do seu noivado. Se você quer casar, o que você tá se fazendo a partir disso? Se você já está noivo, se essa é a sua realidade, né? O que você está fazendo pra isso? Ah, mas eu não tenho condições, mas sabe o que Deus diz pra gente? Fazer com aquilo que a gente tem nas nossas mãos. O que você tem nas suas mãos? Ah, não tem muita coisa, mas faz com aquilo que você tem, sabe? Procura, entra na internet, procura fornecedores. Se essa é a sua motivação é o noivado, se você tá já no noivo, ou se você até que não tá e espera tá namorando, espera estar noivo, cara, a gente... No nosso relacionamento, a gente tinha certeza que ia pro noivado. Sim. Então, na verdade, um namoro cristão, ele precisa ter essa motivação de casamento. Sim. Então, se você tá namorando, cara, já vai orando pelo seu noivado. Já vai orando, sabe, pra Deus fazer, convergir com que tudo seja de acordo com a vontade dele, sabe? E não espere um movimento humano, assim, físico, pra você tomar atitude que você já sabe que você precisa tomar. E Deus, cara, com certeza vai te abençoar. Isso é fato. Sim. Porque Deus ama a família, Deus quer instituir família, sabe? É isso aí, gente. Isso aí foi só bem resumido, sabe? Como que foi o nosso noivado, como que nós passamos, sabe? Muito então, resumido. Exatamente. Nós teremos parte 3. Parte 3. Só que a parte 3 vai ser noivado ainda ou vai ser casamento Vai direto? ser casamento direto. Parte 3 vai ser casamento direto. Sim. Se vocês quiserem saber assim mais profundo acerca de outras coisas do nosso casamento, ou do nosso namoro, ou até mesmo do casamento, porque a gente não vai fazer um vídeo muito grande, fala com a gente, gente, eu quero saber mais um pouco dessa parte dos fornecedores, eu quero saber mais... Manda pra gente, sabe, no direct do Instagram, ou manda pra gente, sabe, aqui mesmo no YouTube. Nos comentários, comentem, enfim, né? A gente também tá começando, então a gente quer o feedback de vocês, de como é que tá, enfim, pra gente melhorar. Então, galera, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, sabe? Nós temos o Instagram aqui, ó, nosso, sabe? Então, por favor, façam esse canal chegar ao máximo de número de pessoas para que sejam abençoadas também. Isso aí. Valeu, galera. Valeu, galera. Beijão. Tamo junto. É nóis.